Olá pessoal, hoje quinta-feira, Treino em Foco qualificando o seu treino. A gente vai dar uma continuidade do que nós apresentamos ontem, na quarta, do Treino em Foco Responde, onde a gente analisou um pouco a musculatura envolvida na corrida e hoje a gente vai dar um pouco de prosseguimento nisso. Porque na verdade vários acadêmicos aí de educação física, acredito que inclusive de fisioterapia, pediram que a gente abordasse isso de diferentes maneiras e complementasse algumas interpretações. E eu acredito que para o público em geral também existem algumas particularidades importantes. Eu preparei um material aqui com 30 slides, mas os mais importantes é que eu vou me ater mais. Então a ideia aqui é fazer uma abordagem cinesiológica da marcha, da corrida e alguns fundamentos do esporte e deixar aí para os acadêmicos da educação física e talvez de fisioterapia que façam daí com as lógicas ou com as estratégias que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, como é que a gente vai seguir essa aula? Que aqui eu preparei um material como se fosse uma aula para esse pessoal, né? Que o pessoal se pediu muito isso. Nós vamos primeiro definir os padrões básicos da marcha, ver os ciclos, né? Dentro do ciclo da marcha existem fases, dentro das duas fases os eventos. E dentro desses eventos da marcha fazer uma análise angular. É primeiramente o que eu vou fazer, ver os ângulos de movimentação de cada um dos eventos que existe nas duas fases da marcha que já eu apresento para vocês. Vamos dar uma analisada da cinesiologia propriamente dita, daí, através de uns bonecos aqui com animação. Fazer uma análise da inércia e da gravidade sobre a cinesiologia da marcha. Uma análise cinesiológica da corrida em si, que vocês vão perceber que não se modifica assim tão significativamente em relação à caminhada. E depois deixar uma estratégia de estudo aí para os acadêmicos em torno de análise de cinesiologia nos esportes, particularmente na manchete do voleibol. Então vamos lá, ciclo da marcha, que poderia ser igual à passada da marcha. Inicia com o toque do calcanhar no solo e termina quando o mesmo calcanhar, estiver na eminência de tocar novamente o solo. Então essa é a lógica da gente ver aí o ciclo da marcha. Esse ciclo da marcha, depois eu vou mostrar no boneco anatômico aqui, a animação vai ficar mais fácil para vocês. Esse ciclo da marcha ele tem a fase de apoio e a fase do balanço. Fase de apoio quando o pé está em contato com o solo, fazendo o apoio e tração do corpo à frente. E a fase de balanço é quando o contralateral está em apoio e o pé que nós estávamos, o membro inferior que nós estávamos analisando, está em balanço, saindo da parte posterior do corpo e indo até a parte da frente com o voo de fase aérea para reposicionar o calcâneo em contato com o solo. Essas duas fases, elas não têm a mesma proporção de acontecimento. A gente consegue perceber aqui que a fase de apoio tem 60% do tempo de contato, de todo o ciclo da marcha, a fase de apoio ocorre em 60% do tempo, e em 40% do tempo é a fase de balanço, quando o pé está em deslocamento no solo. Lembrando, vamos imaginar assim, que nós estamos caminhando, e você ao caminhar, vamos considerar o membro inferior direito. Ao colocar o calcâneo no solo, nós começamos a contabilizar um ciclo da marcha, uma passada. Então, quando o calcanhar, o pé está em contato no solo, você está na fase de apoio. Isso é em torno de 60% de todo o ciclo da marcha. Quando esse pé se posicionou atrás do corpo e vai fazer o balanço à frente, você ainda continua dentro do ciclo da marcha. Quando o calcâneo volta a tocar o solo, é que nós encerramos um ciclo da marcha e passamos a um segundo ciclo. E essa parte de balanço do pé de trás do corpo à frente, ele encontra-se em torno de 40% do tempo. São 5 eventos para a fase de apoio e 3 eventos para a fase de balanço. Então aqui nós estamos tendo o contato inicial, isso aqui é a fase de apoio que está iniciando. Nós vamos analisar a articulação do quadril, uma linha vertical aqui da ação do centro de gravidade, a linha da articulação do joelho e da articulação do tornozelo. Fazendo uma ligação entre essas linhas, os pontos articulares, nós podemos agora começar a interpretar ângulos. Nós podemos verificar que o ângulo do joelho é em torno de 180 graus, o ângulo do tornozelo nesse posicionamento, quando colocamos o calcanhar no solo durante a marcha. Vejam bem, nós estamos em dorsiflexão do tornozelo, esse posicionamento é em torno de 90 graus e o ângulo do quadril em relação à linha vertical do corpo tem uma flexão de 30 graus. Quando nós fazemos a fase da aceitação do peso, que é o segundo evento dentro da fase de apoio, o primeiro evento foi esse anterior que eu coloquei para vocês, o contato inicial do calcanhar com o solo. A segunda fase é quando o pé se acomoda sobre o solo, então nós chamamos de fase de aceitação do peso.
nós podemos perceber que os ângulos se modificam, ou pouco, ou em algumas articulações nada. Nós podemos perceber que o tornozelo que estava a 90 graus vai a 100 graus, então há uma flexão plantar, toda a planta do pé tem contato com o solo, o ângulo do joelho modifica muito pouco e o ângulo do quadril continua lá aos seus 30 graus. Aqui nós temos o terceiro evento da fase de apoio, que é o apoio médio, e nós podemos de novo verificar os ângulos. Vejam bem, o quadril agora está com 0 grau, que o alinhamento do segmento coxa está em um alinhamento praticamente ou completamente vertical. O joelho está com 180 graus e o tornozelo permanece com uma flexão ou um ângulo entre perna e pé de 90 graus. Aqui nós estamos na fase agora do apoio terminal, quando nós estamos encerrando, próximos já de encerrar completamente a fase de apoio. Vejam bem que o outro membro inferior já se encontra em apoio, já inicia a fase de apoio. Nós ainda estamos numa fase de tração aqui. Nós podemos ver os ângulos agora que são 20 graus de extensão do quadril, passa da linha central do corpo, o quadril vai para posterior, faz um movimento de extensão, o joelho se mantém em 80 graus e o tornozelo agora vai em torno, isso aqui são médias, né? Em torno de 80 graus. E aqui nós estamos na fase do pré-balanço, que é a fase onde esse membro inferior vai se deslocar para frente. É a última fase de contato com o solo. Nós podemos ver agora que os ângulos, particularmente do joelho, se alteram bastante. O quadril permanece lá com uma extensão aproximadamente aí de 20 graus. E nós estamos na fase do pré-balanço, de retirada do pé do solo e irmos para frente. Então são 5 eventos na fase de apoio. Aqui nós iniciamos a primeira fase do balanço, que nós chamamos de balanço inicial. Podemos verificar que o joelho aqui faz uma flexão relativamente acentuada em 95 graus. O quadril que estava em extensão já entra em flexão e o pé faz uma flexão plantar, se encontra aí sobre ação gravitacional de 100 graus. Aqui a fase do balanço médio, vejam bem, nós estamos na fase do balanço agora. O pé não está em contato com o solo, está se deslocando de trás para frente em fase de voo. E nós podemos ver que aqueles ângulos, tanto de quadril, joelho e tornozelo, vão se alterando. Isso é bom a gente chamar a atenção, que existem estudos mostrando as características da marcha em idosos, em indivíduos idosos, considerando o nível de atividade física desses indivíduos e o sexo, há uma certa variação desse posicionamento até mesmo angular durante a marcha. Então aqui são valores médios, estipulados em indivíduos jovens, para se analisar os eventos que ocorrem na fase de apoio e na fase de balanço. Aqui é a última fase de balanço, por isso que é chamado a balanço final. Vejam bem, o calcanhar está na iminência de tocar o solo, e nós podemos ver aí os ângulos de novo, dos 30 graus aí de flexão do quadril, 180 graus do joelho e 90 graus do tornozelo, que é como nós iniciamos a fase de apoio. Foi o primeiro evento que eu coloquei na fase de apoio, fase de contato com o solo. E de novo, em ambiente aquático ou terrestre, existem estudos aí mostrando que esses padrões de movimento angular não são exatamente o mesmo. Por que eu apresentei esses padrões de movimento angular e agora nós estamos vendo no vídeo aqui as fases que eu acabei de comentar em movimento? Porque mudando esses padrões angulares de movimentação numa caminhada aquática ou numa caminhada terrestre, nós vamos ter, obviamente, uma certa modificação da musculatura envolvida, ou pelo menos na intensidade dessa musculatura envolvida. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que nós estudamos médias de deslocamento durante a marcha, mas dependendo do sexo do indivíduo, da faixa etária, no caso idosos, dependendo dessa caminhada, sendo meio terrestre ou aquático, há modificações angulares e de tensão muscular também dessa musculatura, havendo um envolvimento cinesiológico diferente da musculatura. Ou poderia dizer, não exatamente o mesmo envolvimento cinesiológico. Então aqui vocês estão vendo no vídeo aí todas as fases que antes eu descrevi, com uma sequência de movimentação. A fase de apoio terminal, o pé agora vai perder o contato com o solo na última fase de apoio, que é o pré-balanço. A primeira fase de balanço, balanço inicial, balanço médio, que eu havia demonstrado antes para vocês, e os ângulos, e aqui o balanço final sendo executado na iminência do calcanhar tocar o solo. Aqui são 3 visões, agora no plano sagital, como que isso está acontecendo, quais são as variações dos ângulos agora do quadril. Então no plano sagital a gente analisou o tornozelo, a gente analisou a movimentação do joelho e agora o enfoque do vídeo é na articulação do quadril sendo demonstrada para esses fases de apoio e de balanço, e dentro da fase de balanço os 3 eventos, e dentro da fase de apoio os 5 eventos que ocorrem, as 5 fases, né, que ocorrem. O que vocês podem perceber? Que para nós analisarmos o movimento corporal humano, no caso aqui da marcha que nós estamos discutindo, nós fatiamos o movimento. Nós estabelecemos esse movimento em várias partes e a partir dessas partes fatiadas é que nós conseguimos daí então interpretar o movimento. E aqui nós temos o boneco então dinâmico aqui fazendo a movimentação
E como eu comentei no vídeo de ontem, a gente consegue perceber o trabalho do quadríceps, nós conseguimos perceber o trabalho tensor da fáscia látea, nós conseguimos perceber o trabalho do glúteo máximo. Tem um trabalho do glúteo médio bem importante, que depois eu vou mostrar para vocês, o trabalho do quadríceps, o trabalho dos fibulares. Então a gente consegue perceber que a musculatura envolvida durante a caminhada é muito parecida, ou praticamente idêntica, à musculatura que nós vimos envolvida ontem na corrida. O que muda muito é a intensidade de ativação desses músculos. Aqui na caminhada, por ter uma intensidade menor, o grau de ativação desses músculos também passa a ser menor. Nesse boneco agora aqui em deslocamento a gente consegue ver a atuação do glúteo máximo, com a extensão do quadril, produzindo a extensão do quadril, o trabalho dos isquiotibiais para fazer o trabalho da extensão do quadril e frear o movimento de extensão do joelho à frente. Então existem várias nuances aqui que eu não vou detalhar muito, que não é o interesse nosso aqui entrar em maiores detalhes, até porque ficaria um tempo muito longo da postagem. Mas a gente tem uma atuação dos principais grupos musculares, que ontem nós vimos na corrida, hoje estou vendo aqui na marcha, depois eu vou voltar a salientar alguns aspectos da corrida. Então, o glúteo máximo, os isquiotibiais, gastrocnêmio medial e lateral e o sólio também. Então, o tríceps sural é fundamental no final da fase de pré-balanço, na última fase, no último evento da fase de apoio ali, a fase do pré-balanço, que impulsiona o corpo, faz uma flexão, uma leve flexão plantar ali no final do movimento, controla o movimento de dorsiflexão do tornozelo durante a fase de tração, impulsiona o corpo à frente. Como eu comentei ontem também, nós não estamos analisando os eretores da espinha nem a movimentação dos grupos musculares de membro superior, que embora eles trabalhem, os grupos musculares mais intensamente envolvidos são os de membros inferiores. Aqui quero chamar a atenção de vocês para um aspecto bem importante. Aqui eu fiz um pontuamento das curvaturas da coluna, aproximadamente com essas demarcações aqui esféricas, a pelve, a articulação do quadril, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Aqui a ligação entre a articulação do quadril e joelho para o segmento coxa, entre joelho e tornozelo para o segmento perna. E o que eu quero analisar com vocês são considerações a respeito da força de inércia durante o ato da marcha. Como é que nós podemos enxergar essa força de inércia? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento desde que nenhuma outra força contrária haja sobre ele. Então aqui nós estamos com essa seta representando o movimento produzido, e dentro desse movimento produzido, a força de inércia ela tende a posicionar numa marcha, na caminhada, a pelve em deslocamento para frente, fazendo o que nós vimos partindo de uma flexão do quadril e entrando em extensão do quadril, partindo de uma flexão do joelho e entrando numa extensão do joelho. Então os músculos que estendem o quadril nesse posicionamento e que estendem o joelho nesse posicionamento durante a caminhada têm uma tração menor, ou uma intensidade de tração menor, porque há uma força também agindo favoravelmente a esse movimento de extensão do quadril e extensão do joelho, que é a força da inércia, a continuidade do movimento. Claro que isso partindo do pressuposto que o indivíduo já se encontra no movimento, como tem o boneco à esquerda, já em deslocamento, já em movimento. Agora nós temos que analisar nessa situação a força gravitacional. Nós analisamos a força de inércia, agora nós temos que analisar a força gravitacional. Como essa força gravitacional ela se projeta no trabalho que nós vamos verificar durante a marcha. Então, de novo, eu fiz o apontamento das curvaturas da coluna, a pelve, quadril, joelho e tornozelo e os segmentos corporais, e a gente pode projetar o movimento de passado. O pé fica fixo no solo e o corpo transita sobre essa fixação do pé no solo, fazendo uma movimentação à frente. Nessas condições, a gente tem que considerar a força também gravitacional, que é representada aqui pela seta. Essa força, obviamente, é de cima para baixo, tem uma magnitude de 9,81 metros por segundo ao quadrado de tração de força gravitacional, e ela está fazendo o quê? Ela está projetando a pelve, ou todo o corpo, a ação do peso do tronco, dos membros superiores e cabeça, sobre a pelve para baixo. Nessas condições, está produzindo uma carga adicional de flexão em flexão do quadril e flexão do joelho. Os grupos musculares que vão lutar contra essa flexão do quadril e flexão do joelho, no caso aqui, pensando em flexão do joelho, nós não caminhamos com esse grau de flexão do joelho. Então, óbvio que o quadríceps tem uma ação de freio desse movimento e evita uma flexão acentuada desse movimento para que nós possamos transportar o corpo à frente, na situação aqui em vermelho e alaranjado, sem uma flexão demasiada do joelho, diferentemente da situação que eu apresento nessa cor mais marrom, com uma força gravitacional intensa, tendendo a flexionar mais o quadril e a flexionar mais o joelho. Então, vejam bem, tem a força da inércia que contribui e existe a força gravitacional que intensifica o trabalho, especificamente aqui do quadríceps,
que é um músculo eminentemente extensor do joelho, lutando contra essa flexão acentuada do joelho, tendência essa causada pela força gravitacional. Quanto maior o peso do indivíduo, maior essa carga e maior a força então que o quadríceps terá que fazer durante a marcha para manter uma execução em vermelho alaranjado aqui sem uma flexão demasiada do joelho, fazendo um controle angular desse movimento durante a marcha. Então aqui agora eu chamo a atenção de vocês para algumas peculiaridades. Nós estamos de novo analisando a marcha, porém agora com uma visão frontal. Nós estamos vendo ali à esquerda apresentar, o vídeo é parado para cada fase do movimento, fase de apoio, fase do apoio terminal, fase do pré-balanço, que é a próxima fase, a fase agora do balanço inicial, sempre considerando aqui no caso o membro inferior direito. Por que eu estou chamando a atenção? Porque a pelve que se encontra aqui, ela vai ter uma carga gravitacional para baixo que está sobre apoio unilateral em alguns momentos. 40% da marcha, ela se encontra em apoio unilateral, enquanto um membro está em apoio, o outro está na fase de balanço. E isso tem uma importância muito grande quando a gente considera a seguinte situação. Vamos imaginar o quadril do lado direito, o quadril do lado esquerdo, e aqui essa linha ligando as duas articulações do quadril representa a pelve. Nessas condições eu também posso demarcar o joelho e o tornozelo, fazer o segmento coxa e perna que está em contato com o solo, essa é a fase de apoio, e outro membro está na fase de balanço, ou iniciando a fase de balanço. Nós temos que considerar que existe um ângulo aqui entre o fêmur e a pelve, esse ângulo deve ser mantido adequadamente durante a marcha, e nós temos mais uma vez aqui representado em amarelo a carga gravitacional, que é representado aí pela força da gravidade agindo sobre o peso do tronco, peso dos membros superiores e cabeça e cintura escapular. Como nós estamos em apoio unilateral, toda essa base da carga projetada nesse ponto da pelve, no ponto central da pelve, através dessa linha de força aqui que vem da coluna vertebral pelo sacro, se distribuindo então para a pelve, pela coluna lombar, se distribuindo em sacro aí para a coluna vertebral. Nós podemos ver que nós não temos apoio desse lado aqui. Esse lado, o membro inferior está em balanço. Então nós concentramos aqui e geramos um braço de alavanca bem forte. Esse braço de alavanca significa que a força está agindo nesse ponto na pelve, sem apoio bilateral, gera uma tendência de inclinar a pelve para baixo, já que aqui nós temos um eixo rotatório, que é a articulação do quadril. Então vejam bem, essa força gravitacional ela tende a fazer esse movimento com a pelve, impulsionar a pelve para baixo, empurrar a pelve para baixo, e diminuir o ângulo, então, portanto, que nós estabelecemos aqui, entre um ângulo adequado, entre pelve e fêmur, esse ângulo vai diminuir, vai ser projetado para baixo. Mas isso não acontece na realidade durante a marcha. E isso não acontece fundamentalmente, essa adução do quadril unilateral em cadeia fechada não acontece devido à musculatura principalmente de glúteo médio. Então nós vemos aqui a importância do glúteo médio não só na forma estética, mas também vemos a importância do glúteo médio como uma forma funcional durante a marcha humana, que é importante para evitar essa queda, essa adução do quadril em cadeia fechada que a pelve vai executar por não termos o apoio bilateral, estarmos em apoio unilateral, e essa força gravitacional em relação ao eixo da articulação gera um braço de alavanca, que gera uma tendência de torque em queda da pelve. E que essa tendência de queda da pelve é evitada pela contração e manutenção de uma contração isométrica de glúteo médio. Então vejam bem a importância do glúteo médio durante essa atividade. Bom, e o que nós podemos daí representar da corrida então? Qual é a diferença entre a marcha e a corrida que nós vimos ontem também num vídeo da corrida? Mostrei esse videozinho para vocês. Há uma maior variação do centro de gravidade em função da ocorrência da fase de voo, ou seja, nem sempre haverá os dois pés em contato com o solo. A mudança entre a caminhada e a corrida, normalmente, em média, nós trabalhamos que ela ocorre na velocidade entre 6 a 8 km por hora. Alguns indivíduos a 6, outros a 7, outros a 8 ou a 7,5 estão transferindo a caminhada para a corrida. Maior retomada de impacto ao solo. Esse impacto do calcanhar no solo, num primeiro momento a força de reação do solo é 1,2 a 1,4 vezes o peso corporal, isso determinado através de plataformas de força, a força de reação do solo. E durante a corrida, claro que depende da intensidade, depende da técnica de corrida do indivíduo, mas passa em torno de 1,4 de impacto vezes o peso corporal para 2 vezes o peso corporal ou 2 vezes 1,1 o peso corporal. Isso gera o quê? Essa fase de voo e esse impacto maior gera um maior esforço da musculatura.
principalmente a musculatura que freia o movimento vertical, aquele movimento que eu falei que a ação da gravidade acentuava-se para baixo, né? Então nós podemos imaginar aí um trabalho mais forte de glúteo máximo, do glúteo médio, em função justamente do que nós acabamos de ver da influência do glúteo médio sobre as questões de sustentação da pelve em equilíbrio horizontal, evitando que a pelve caia, faça uma adução do quadril em cadeia fechada, e também o trabalho dos isquiotibiais nesse sentido. Nós podemos identificar. Então vejam bem, existem também estudos aqui da marcha humana em interferência de cargas de diferentes situações. Isso que nós estamos analisando de forma genérica, elas podem mudar um pouco ou muito em função de diferentes cargas, em função da postura adotada do indivíduo durante a corrida, ou um potencial desvio postural que ele apresente, pode interferir nessa influência da musculatura. Aqui no joelho, fortemente o quadríceps é influenciado, pode ver que aqui eu coloquei o quadríceps como um dos músculos fortemente influenciados, por essa questão da troca entre caminhada e corrida, quais são os músculos que são mais acentuados com essa troca. Apresentei aqui os principais músculos que sofrem maior efeito de carga. E isso é influenciado pelo estilo de corrida da pessoa, pela técnica de corrida da pessoa, pelo próprio formato do tênis, ou a constituição do tênis, ou um desenho diferente em joelho valgo, joelho varo, pode influenciar também nessa ação muscular. Então eu estou apresentando aqui questões genéricas, questões gerais que influenciam. Então, ainda seguindo essa lógica da diferença da caminhada para a corrida, o trabalho de tração dos extensores do quadril durante a fase de apoio na corrida ele é mais intenso. A fase de apoio terminal do pré-balanço há uma necessidade maior de força de impulsão do corpo para frente. Então, quando nós vamos impulsionar o corpo para frente, há uma maior flexão plantar do tornozelo. Então, acentuamos o trabalho do sólio e do gastrocnêmio para impulsionar o corpo à frente, gerando justamente a fase de voo. Uma flexão mais pronunciada do joelho durante a corrida em comparação com a marcha. O passo é mais largo, em função disso se acentua essa flexão do joelho. Os adutores do quadril, adutor magnum, longo e curto, também tem uma ação de extensão do quadril, e também nessa ação de extensão do quadril eles são mais solicitados durante esse trabalho. Então nós podemos ver que essas são diferenças entre caminhar e correr. Há uma acentuação de grupos musculares que já estavam trabalhando, e nós temos que entender o porquê disso. Ainda dentro dessa diferença entre caminhada e corrida, os cotovelos são flexionados aproximadamente 90 graus e se mantém assim. Então o trabalho do bíceps braquial aqui e do braquial é fundamental para manter a flexão aproximada do cotovelo a 90 graus durante a corrida, aproximado. Depende muito, como eu disse antes, da técnica com que o indivíduo faz essa corrida. Os ombros em flexão e extensão, então os deltoides trabalham alternadamente ali entre deltoide anterior e posterior, fazendo a flexão e extensão do ombro durante a corrida, e uma pequena rotação da coluna tóraco-lombar durante a flexão e extensão dos ombros. Há uma pequena, chama atenção disso, pequena rotação da coluna nessas condições. Comparando então aí a caminhada com a corrida, tentando aqui rapidamente mostrar alguns pontos de diferença da ação muscular. Ainda na corrida, o quadril é acionado em flexão de forma mais potente. Então, a flexão pelo psoas, o ilho, reto femoral, sartório e também tensor da fáscia látea, eles tendem a acentuar um pouco mais o trabalho muscular na corrida comparativamente com a caminhada, devido a essa flexão mais acentuada do quadril, na articulação do quadril, essa flexão ser mais acentuada. E os músculos antigravitacionais, aí contabilizados principalmente pelos eretores da espinha para manter a estabilidade do tronco. Claro que aqui vai ter uma tensão, uma acentuação um pouco maior, devido a maior exigência, já que nós temos fase de voo e um impacto agora maior em relação a 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 vezes o peso corporal do impacto, há uma exigência maior também dos músculos estabilizadores. Um pouco maior, não tão maior quanto um quadríceps, um glúteo médio, um glúteo máximo, como nós vimos aqui, que os grupos de membros inferiores tendem, da caminhada para a corrida, a serem mais acionados. Bom, pessoal, para a gente ir fechando, e nos esportes, como é que nós interpretamos aí a análise cinesiológica nos esportes e verificamos aí a atuação? Existe uma variabilidade de movimento muito grande, e aí o auxílio da eletromiografia é fundamental para que nós possamos entender, por exemplo, nos movimentos do tênis de campo, como é que está essa ação muscular. Claro que aí tem o estilo da técnica do tenista, por exemplo, ou de qualquer esporte, que pode mudar um pouco essa ação eletromiográfica, mas a estratégia, a ferramenta da eletromiografia contribui para que a gente possa entender melhor a ação muscular nos esportes. E aí podemos treinar de uma forma mais eficiente também esses grupos musculares.
Então, normalmente em cinesiologia se faz uma análise do movimento e da imagem de forma geral do movimento, se cria um esquema estrutural do corpo para analisar a ação muscular, se analisa ângulos, similarmente ao que eu fiz na marcha, tendências do movimento com começo, meio e fim, essas tendências do movimento principalmente gerado pelas forças inerciais e até mesmo gravitacionais, faz uma análise dessas forças de inércia agindo no movimento, da força gravitacional, como eu mostrei na marcha, uma interpretação das ações musculares, aí de forma concêntrica, excêntrica e isométrica. Então são vários passos que o acadêmico, o profissional de educação física, até mesmo o fisioterapeuta vai ter que cumprir para poder analisar cinesiologicamente um movimento esportivo. Então se a gente pegar, por exemplo, a manchete no voleibol, aqui a Sheila executando, a gente primeiro tem que fazer uma estrutura de execução pela imagem, nós tivemos uma imagem, sim, não um vídeo, uma estrutura do corpo, a ação da gravidade, como está posicionado sobre o centro de gravidade, o que essa ação gravitacional está gerando de tendência de movimento no joelho esquerdo, no joelho direito, no quadril, na articulação do ombro, nessa posição específica da execução da manchete. A gente pode pensar, por exemplo, nessa execução do Murilo, nessa execução da manchete, com uma técnica totalmente diferente da Sheila, a gente pode perceber aqui com a estrutura corporal, mais uma vez, interpretar um impacto dessa bola com o antebraço, a tendência de movimento da manchete que o Murilo está fazendo para cima, qual é a tendência da gravidade sobre o membro superior nesse posicionamento, e aí interpretarmos qual é a ação, por exemplo, dos deltoides ao fazer essas flexões, fazer essa flexão bilateral do ombro para a execução de uma manchete, aonde os membros superiores estão na altura do ombro. Provavelmente aqui é uma manchete que ele está fazendo buscando uma bola para trás, porque normalmente quando a projeção da bola é para frente, o posicionamento dos membros inferiores, os membros superiores aqui é inclinado, normalmente. Aqui uma outra imagem da Sheila, a gente pode fazer a mesma estruturação, imaginarmos aqui o impacto da bola, as tendências de movimento, caso estejam ocorrendo aqui, a ação gravitacional, como ela se encontra sobre o corpo da Sheila, qual é a tendência de movimento que tende a produzir no quadril, no joelho, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e qual é a tendência de movimento da manchete em si que está tentando ser executada aqui durante esse movimento. São formas que capacitam aqui a gente poder interpretar melhor, no caso aqui um fundamento específico do esporte voleibol, a manchete. Aqui a Mari executando um movimento também de empurrar a bola, provavelmente está projetando a bola à frente. Qual é a tendência de impacto da bola no antebraço, qual é a tendência da carga gravitacional para membros superiores, para tronco, na articulação do quadril, qual é essa tendência de movimento. E aí sim, com a interpretação dessas tendências de movimento e a criação dessa estrutura, nós conseguimos concluir, aproximar a interpretação das ações musculares. E aí podemos entender que grupos musculares nós devemos treinar, por exemplo, um atleta de voleibol para executar com performance a manchete. Aqui nós temos no voleibol de praia, vocês podem ver que aqui a flexão do quadril é bem mais acentuada da Sheila. A flexão do joelho também é bem mais acentuada. A inclinação dos membros superiores para executar esse domínio. Provavelmente é uma manchete de recepção de saque. E quando se tem, então, estudos de eletromiografia apoiando a interpretação do voleibol de determinados, vejam bem, aqui se fixou nos extensores da perna, provavelmente aqui se retratando a articulação do joelho, extensores do joelho, em jogadores de voleibol. Então, quando se tem informações de eletromiografia, isso fica mais fácil. A gente faz essa estruturação de análise do movimento, cruza com a análise eletromiográfica e consegue entender se o músculo está atuando mais forte ou mais fraco. Mas com a estrutura que eu apresentei para vocês, é possível a gente identificar que grupos musculares estariam atuando. E o mesmo a gente pode interpretar, então, para um jumping, por exemplo, no basquete, fazendo uma análise desde a posição inicial para ombro, para cotovelo, para punho, para o próprio tronco, posicionamento do tronco, para uma posição intermediária, que já houve uma flexão do ombro, já houve um certo grau de extensão do cotovelo e há um posicionamento diferente do punho. E no final do movimento, quando a bola já foi projetada da mão, a gente consegue ver o grau de flexão do ombro que ocorreu, uma extensão completa do cotovelo e um posicionamento em flexão do punho também durante o arremesso. Então, durante uma sequência de movimento, de fotos sequenciais do movimento, também é possível a gente capitalizar e interpretar melhor quais os grupos musculares atuando, não só na caminhada, não só na corrida, mas também aqui nos esportes. E como eu disse, a ferramenta da eletromiografia é o procedimento mais importante para que a gente possa fazer e entender melhor essas condições.
O que o Treino em Foco tentou trazer hoje no Qualificando o Seu Treino é uma interpretação de como nós podemos concluir, acadêmicos da educação física, profissionais de educação física, acadêmicos de fisioterapia e profissionais de fisioterapia, como nós podemos ir passo a passo tentando concluir as ações musculares em diferentes fases da caminhada ou da corrida, embora isso já se tenha um conhecimento bem grande, mas principalmente também aplicar essa interpretação que a gente viu para os fundamentos do esporte. E aí, no caso dos profissionais de educação física, poder entender melhor como treinar esses grupos musculares e principalmente em que ângulos, em que fases concêntricas e excêntricas devem ser treinados. Por exemplo, os extensores do ombro, os flexores do ombro e os extensores do cotovelo, no caso específico aqui do jump e do basquete. Então era isso, pessoal. O Treino em Foco Qualificando Seu Treino de hoje se despede. Aguardo vocês amanhã, sexta-feira. Amanhã é uma surpresa bem interessante para vocês aí. Na verdade, uma surpresa que nós já falamos um tempo atrás. Acho que o pessoal já está aguardando. Os seguidores que estão nos acompanhando mais sistematicamente já estão aguardando isso. Mas eu não vou falar nada. Amanhã vocês vão ver na postagem de sexta-feira. Vocês vão interpretar essa surpresa do Treino em Foco. Então até amanhã. Grande abraço. A série única se refere a se fazer uma única série para cada exercício. Nós não entendemos isso como o mais adequado. Nós entendemos que talvez aí 2, 3 séries possa dar um volume de repetição muscular do exercício mais adequado. Até porque nós temos que pensar assim, o que seria mais importante num treinamento iniciante, para um indivíduo iniciante?